Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Uma audiência pública debateu alterações na chamada Lei das Antenas. A legislação de 2002 regula o licenciamento e a instalação de estações de rádio-base e outros equipamentos de telecomunicações. Os vereadores Airto Ferronato Beto Mech e João Bosco Vaz são autores de um projeto de lei substitutivo para o tema. Na audiência pública, o vereador Airto Ferronato recuperou os principais pontos do substitutivo apresentado ainda no ano passado. O texto tem o intuito de diminuir a burocracia para a instalação de antenas, ao mesmo tempo em que mantém diretrizes socioambientais. Segundo o vereador Beto Mech, nenhuma alteração proposta pelo substitutivo ameaça a segurança ou a paisagem da cidade. Nós estamos mantendo a mesma radiação, que é 10 vezes menor do que da Anatel. Nós não estamos permitindo novas torres, que o projeto original previa. Nós estamos alterando os trâmites para o licenciamento de uma ERB, que em 2002 ele tinha que ser em maior número, porque era uma coisa nova e tinha que ser organizado. Nós estamos dando a mesma segurança com mais agilidade. A necessidade de adaptação da lei de 2002 foi levantada no ano passado aqui na Câmara Municipal, em reuniões da Comissão Especial para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com o setor empresarial, a estrutura de telecomunicações existente atualmente em Porto Alegre não suporta a implantação da tecnologia 4G, sistema que deve estar disponível em todo o país até 2014. Para modernizar a estrutura, as empresas esbarram justamente na legislação municipal, que é muito mais restritiva que a legislação federal. A audiência pública reuniu ambientalistas, técnicos e também representantes do setor de telefonia. O Sindicato Nacional de Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal apresentou sugestões para o projeto substitutivo. Entre as alterações propostas está a revogação do artigo que proíbe a instalação de antenas a menos de 50 metros de escolas, hospitais, creches e asilos. Nós estamos negociando com todas as cidades da Copa para que se possa alterar essas legislações restritivas. A frequência mais alta que funciona a quarta geração implica em você ter uma quantidade maior de antenas, então será necessária a instalação de muitas antenas e não se pode retirar as antenas existentes, que o pessoal que tem outra tecnologia tem que continuar falando. Para a promotora de justiça, Ana Maria Marquesan, as restrições da lei não justificam a má qualidade do serviço de telefonia. Segundo Marquesan, falta investimento das empresas. A Lei 8.896 de 2002 também foi defendida pela Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. A entidade não aceita nenhuma modificação na lei vigente. É isso que a gente quer, o cumprimento da lei. No município de Porto Alegre nós conseguimos uma lei muito avançada, que inclusive tem sido exemplo para outros lugares no Brasil. E é isso que as empresas temem, que essa lei se propague por todo o Brasil e eles tenham realmente que investir dinheiro em tecnologias menos agressivas à nossa saúde. Para debater as polêmicas em relação à lei das antenas, o vereador Beto Mech propôs um seminário técnico a ser realizado nos próximos meses na Câmara Municipal. Os vereadores de Porto Alegre aprovaram o projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no transporte público da capital. A proposta, de autoria do vereador Eloy Guimarães, do PTB, aplica-se a ônibus, lotações e táxis na cidade. Segundo o parlamentar, o objetivo é assegurar que passageiros embriagados não perturbem os demais com atitudes e comportamentos inadequados. Além disso, o projeto pretende evitar que líquidos sejam derramados no veículo, a fim de manter as boas condições de uso. A Câmara Municipal também aprovou a proposta do Executivo, que autoriza a Prefeitura a transferir recursos que seriam aplicados na implantação do BRT, o Bus Rapid Transit, na Avenida Assis Brasil. Conforme o texto aceito pelos parlamentares, a contratação de operações de crédito será agora destinada ao BRT do corredor João Pessoa Azenha e Salgado Filho. A justificativa para a alteração é que o eixo de transporte inicialmente previsto está incluído no projeto da primeira fase do metrô de Porto Alegre. O valor da operação de crédito é de R$ 484.400.000.
E ainda foi aprovada a inclusão de 3 novas datas no calendário do município. Por proposição do vereador Valdir Canal, do PRB, será incluída a Semana Juntos contra o Bullying, a ser promovida anualmente na última semana de setembro. Outro projeto do vereador Professor Garcia, do PMDB, institui a data de 21 de novembro como o Dia da Homeopatia. E a proposta do vereador João Carlos Nedel, do PP, acrescenta o Dia da Reforma Luterana, a ser celebrado em 31 de outubro. A Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição denunciou a precariedade dos serviços de higienização prestados no hospital. Esse foi o tema da Tribuna Popular desta quinta-feira. A entidade, com 36 anos de existência, luta em defesa do atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Conceição. O presidente da associação, Arlindo Ritter, enfatizou que a instituição recebe R$1 bilhão por ano do Ministério da Saúde. Segundo ele, o hospital sofre com a falta de gestão. A empresa Plansul é responsável pela equipe de limpeza do hospital. Ritter ressaltou que o serviço de higienização é precário. Nós consideramos que a higienização do ambiente hospitalar é um serviço essencial, não é uma atividade meia, porque dela depende o maior ou menor número de infecção hospitalar, redução na média de internação. Ritter também declarou que os funcionários da empresa terceirizada faltam frequentemente. Não é multado, é paga a fatura integral, não é glosada. É isso que estamos denunciando, assim, a terceirização e a precarização e o ambiente sujo. A partir de hoje, o Jornal da Câmara apresenta um novo quadro. Todas as sextas-feiras, o Momento Cidadão vai trazer informações práticas para o seu dia a dia. Na primeira reportagem da série, o tema é o salário mínimo. Todo mundo já ouviu falar em salário mínimo, mas você sabe como e por que ele é estabelecido? Bom, e se você é um dos milhões de gaúchos que suam para pagar as contas no fim do mês, fique ligado nas dicas que vamos dar no Momento Cidadão de hoje. O salário mínimo é a menor quantia que um empregador pode pagar a um funcionário de acordo com a lei trabalhista. O piso é uma ferramenta para impedir que as empresas explorem o trabalhador. No Brasil, o mínimo foi instituído durante o governo de Getúlio Vargas nos anos 30. Na época, existiam 14 valores diferentes no país. A unificação veio em 1984 e, por muitos anos, o valor do salário mínimo esteve defasado. Desde 2003, com a retomada da política salarial, o Estado vem procurando ajustar o piso nacional. A gente tinha uma política salarial bem definida até o governo Collor, que reajustava o salário mínimo e os demais salários da economia. A partir de 91, é eliminada essa política salarial, os salários são negociados via negociação coletiva, e a gente fica nesse espaço de tempo entre a década de 90 até 2003. Né? Então, a gente cria uma determinada política de reajustes no longo prazo para tentar recuperar o poder de compra de quando ele foi criado lá nos anos 30. Todos os anos, o valor do mínimo é reajustado com base em 2 fatores. A inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e pelo crescimento anual do PIB, o Produto Interno Bruto. Se eu tive 5% de inflação, tá? E o país cresceu mais 5%, então o reajuste do salário mínimo vai ser na ordem de 10%. O salário mínimo foi criado pelo Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938. O texto diz que o piso deve ser capaz de suprir os gastos com saúde, educação, habitação, lazer, transporte e alimentação. Atualmente, o valor nacional é de R$ 622. Os cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos ainda indicam que 25% desta quantia são utilizados para o pagamento de encargos sociais. Ou seja, são descontados cerca de R$ 150 referentes a taxas como, por exemplo, o INSS. É amplo o decreto. E aqueles que ganham salário mínimo sabem que o salário mínimo não consegue cobrir todas essas despesas. Não tem como tu viver com salário mínimo. A senhora acha que o salário mínimo é suficiente para atender as necessidades básicas da população? Não, eu acho que não. Está melhor que há muito tempo atrás, né? Mas ainda acho que falta muita coisa.
Está muito longe de poder atender todas as necessidades. Creio que falta pelo menos o triplo do salário mínimo atual. Quem tem filho não é muito bom, não. Mas para quem é solteiro, que nem muitas pessoas por aí, eu acho que dá para sustentar. Com o dinheiro que a gente ganha hoje em dia, mais tu come, tu gasta dinheiro muito em comida, fora o resto das contas que a gente tem para pagar, né? Mesmo assim, o salário mínimo nunca esteve tão próximo do valor ideal. Essa relação é feita pelo DIEESE. Segundo o departamento, o salário ideal deveria ser de R$ 2.329,35, considerando que o trabalhador deva sustentar a esposa e 2 filhos. O que é o salário mínimo necessário? Seria um salário para uma família de 4 pessoas, então 2 adultos, seria R$ 1.100 por pessoa, né? Eu acho que tem uma tendência a se aproximar muito desse valor, claro. Só que a gente tem que lembrar também que esse é um salário muito próximo do salário de mercado, né? E nunca o salário mínimo vai alcançar o salário que é praticado no mercado, porque ele é o mínimo, ele é a referência da economia. Enquanto o salário mínimo não alcança o valor ideal, famílias que vivem com R$ 622 precisam fazer alguns malabarismos na hora de pagar as contas. Utilizar instituições públicas para atendimentos de educação e saúde pode deixar o orçamento um pouco mais flexível. E considerando que a maior fatia do mínimo vai para a alimentação, é importante saber como economizar à mesa. Aproveita a promoção, aproveita os alimentos que estão na época, que estão na estação, né? Se você tem condições, compra sempre uma quantidade maior, porque isso tende a ter um preço menor, né? Mas é uma engenharia muito difícil. O salário mínimo também é referência para outras remunerações. Além de ampliar o poder de compra dos beneficiados, o aumento do mínimo impulsiona demais setores da economia. É muito comum a gente fazer essa associação. Bom, hoje eu ganhava, há 2 anos atrás eu ganhava 2 mínimos, agora eu ganho 1 mínimo. Se eu pago um salário melhor, as pessoas consomem mais, elas produzem mais e todo mundo fica feliz no final da história. Além do piso nacional, os estados também definem o mínimo regional. No Rio Grande do Sul, o salário mínimo é dividido em 4 faixas, aplicadas para 34 categorias profissionais. A faixa inicial é de R$ 700. Cerca de 1.200.000 trabalhadores gaúchos recebem o mínimo. No caso do Rio Grande do Sul, o reajuste ele é feito na mesma lógica do salário mínimo. É importante a gente lembrar que a definição do piso nos estados é uma correlação de forças entre trabalhadores, governo e estado, né? Então, a gente observa assim, estados onde a participação dos trabalhadores pode ser um pouco maior, esse salário melhora. O Momento Cidadão de hoje fica por aqui. Na próxima semana voltamos trazendo informações e dicas sobre a cesta básica. Até lá! Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de casos de câncer de próstata. E entre os estados, o Rio Grande do Sul também lidera as estatísticas. Por isso, na última semana, a Prefeitura Municipal firmou uma parceria com o Instituto Nacional de Próstata. O objetivo, claro, é aumentar a prevenção à doença. Por isso, hoje o Jornal da Câmara recebe aqui Enilda Ferreira, que é a presidente do IMPROS. Bem-vinda ao Jornal da Câmara. Enilda, como é que vai acontecer essa parceria? Vocês já têm uma parceria com a Prefeitura e agora vão conceder também palestras, né? Isso. É uma série de encontros que nós vamos promover, o Instituto, em parceria com a Prefeitura. Estamos realizando prazerosamente essa atividade, porque sabemos que ela vai contribuir com certeza para que nós diminuamos o número de homens afetados pela doença, porque vão chegar ao atendimento médico em tempo de poderem identificar e salvar suas vidas. O que nos move principalmente dentro do Instituto da Próstata é saber que existe uma diferença em termos de expectativa de vida entre homens e mulheres, que os homens vivem 10 anos menos que as mulheres porque se cuidam menos. E sendo o Rio Grande do Sul esse estado com essas condições que tu citaste,
é necessário que realmente se faça um alerta à população masculina para que eles possam cuidar de si, cuidar da sua saúde. A média em Porto Alegre, os dados que a gente tem é que seriam 160 casos a cada 100 mil habitantes. É alto. E a doença ainda sofre um preconceito, né? Sofre um preconceito porque o exame, um dos exames é um exame de sangue, que é o exame de PSA, né? Contagem do líquido prostático. E ele indica se há alguma alteração nessa formação ou não. E o segundo exame, que é indispensável, porque nós sabemos que a cada 10 homens que apresentam um PSA normal, 2 com o PSA normal têm alteração na próstata. Então não é o único exame possível, é preciso fazer o segundo exame, que se chama exame de toque. Esse exame de toque é para nós o grande problema do preconceito, porque como os homens não costumam ir ao médico com a frequência que as mulheres vão, uma menina hoje, basta entrar na adolescência e ter o seu ciclo menstrual, que ela imediatamente, normalmente, já é encaminhada para o atendimento com um especialista médico, para que ela controle a regularidade do ciclo, para que ela identifique as situações de anormalidade e fazer o seu exame anual. Isso é mais ou menos o padrão das mulheres. O ritual feminino, né? O ritual feminino. O homem não tem isso. O exame do ano, né? E como os meninos não têm isso, os rapazes, né, e os próprios homens adultos, nós estamos, na verdade, lutando contra um preconceito. E essa nossa luta com preconceito é, inclusive, o lema do Instituto, né? O preconceito mata, né? E a prevenção salva. Porque o que nós queremos? Queremos, de alguma maneira, conscientizar da melhor forma possível, tomando, inclusive, a mulher como padrão, né? Se a mulher vai anualmente ao médico, o homem também tem que ir. É isso que tem que acontecer. E o câncer de próstata é uma doença com alto índice de cura, né? 98% de cura se identificado em tempo. Então é um sofrimento cruel saber que alguém está com câncer avançado na próstata porque ele descuidou de alguns sintomas, de alguns alertas do seu corpo, né? Quais são os principais sintomas para além dos exames? Os principais sintomas são sintomas relacionados ao fluxo urinário, né? Porque como o canal da urina passa por dentro da próstata, ele atravessa a próstata é uma glândula que tamanho de uma noz que fica abaixo da bexiga, e o canal atravessa, saem pelo mesmo conduto, né, do órgão genital. O que acontece? Quando há alguma alteração na próstata, altera-se a questão urinária, ou o homem passa a ter dificuldades, ou a urinar demais, ou a ter que levantar à noite, tem pouca retenção de urina, ou às vezes muita retenção, dependendo da doença que afetou. Basicamente tem 3 doenças, né, que afetam a próstata, não é muita doença, mas 3. Então essas identificações, esses incômodos que o homem sente, se ele alerta para isto, ele vai procurar o médico. Deveria ir, né? Às vezes ele relaxa, porque como o homem tem essa condição de provedor, ele se preocupa em trabalhar, em sustentar a família e não tem tempo para olhar para ele mesmo. E o nosso alerta é este: cuide-se, ame-se. E com isso o homem, a nossa meta a longo prazo é que ele se aproxime do tempo de vida da mulher, né? E esse alerta, esse combate ao preconceito vai ser reforçado agora com as palestras oferecidas nessa parceria com a Prefeitura. Exato. A partir de quando? A partir do dia 30 de agosto, na última quinta-feira do mês, no turno da manhã, das 9 até o horário necessário, porque como são encontros, nós não colocamos o título palestras, nós colocamos títulos encontros para a promoção da saúde do homem. Por quê? Porque são palestras interativas, as pessoas vão perguntando, nós levamos material para projetar, levamos folhetos, conversamos, muitas vezes as pessoas expõem o seu caso, a sua situação, e se debate, são profissionais que vão estar ali. Nós colocamos também um dos temas, sempre é tempo de mudar,
porque algumas coisas significam mudanças na forma de alimentar-se. No estilo de vida no mesmo. estilo de vida, colocamos qualidade de vida, e esses encontros, eles têm como foco principal o atendimento ao servidor público municipal, porque é uma parceria da prefeitura, ela está oferecendo para a sua população-alvo. Mas também é aberto para a comunidade. Como é que a população acessa, então, essas palestras? Vai direto no local. Não precisa haver uma inscrição prévia? Não precisa haver inscrição prévia. Nós imaginamos que até lotar o auditório, que são mais de 200 lugares, nós vamos ter local disponível para todo mundo. Então, aguardamos realmente muita gente e estamos preparados para isto. E depois vamos ver, o segundo encontro vai ocorrer dia 27 de setembro, também na última quinta-feira, e lá nós já vamos anunciar também as propostas do Instituto, porque em outubro nós temos um seminário estadual e municipal de políticas públicas para a saúde do homem, onde teremos a presença de pessoas do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro, que já confirmaram a vinda. E então ele se divulga para o Brasil. É importante também dizer que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é o estado pioneiro. Hoje nós estamos até com solicitação já temos tido ao longo desses 5 anos solicitação de outros municípios, já temos ido participar em trabalhos sobre saúde do homem em outros municípios, temos sido muito bem acolhidos e os trabalhos deles estão sendo muito bem feitos. E agora estão pedindo até sessões do INPROS, porque como é uma instituição nacional, dentro de outros estados, para que a gente possa atender municípios de outras partes da federação. Para contatar o INPROS, além das palestras? Além das palestras, nós temos um e-mail, improsbrasil@gmail.com, e temos um telefone que é 9911-8836. Tá certo, então na última quinta-feira de cada mês, a partir do próximo dia 30, lá na Rua Siqueira Campos, 1300, 14º andar, as palestras sobre prevenção ao câncer de próstata. Enilda, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Nós que agradecemos. Eu agradeço também a sua audiência. O Jornal da Câmara hoje termina aqui, mas a gente se vê na próxima edição. Até lá!